Fala galera, beleza? Vamos lá então, porque a CBF sorteou os jogos das oitavas de final da Copa do Brasil nessa terça-feira. E tem confronto de gente grande. Gente grande. O primeiro jogo, os jogos vão ser feitos nas semanas do dia 22 de junho e 13 de julho. E depois ela vai fazer o sorteio novamente, que está previsto para 12 e 19 de outubro, para as quartas de finais. Olha só, vamos comentar aqui um pouquinho, porque o primeiro confronto é Corinthians e Santos, na Arena do Corinthians. Jogo clássico, gente grande. Corinthians, hoje é líder do Campeonato Brasileiro, o Santos ali tá brigando para poder subir um pouco mais na tabela, mas em termos de mata-mata, eu acredito que fica um pouco equilibrado, porque o Santos tem um time de jovens muito rápidos, que tem um jogo mais para frente, não é tão cadenciado como o time do Corinthians, que trabalha mais a bola, ele procura explorar a movimentação do adversário. Não vejo favorito nesses dois aqui. Um jogo clássico, não tenho muito o que fazer. O outro sim é gente grande, é maior ainda, não é gente grande. É um outro grande clássico, São Paulo e Palmeiras. Vai ser bonito de se ver. Palmeiras, que vem vencendo a Copa do Brasil, né? Venceu a temporada 2020, né? Em março de 2021. Forte candidato de novo, é um especialista sim em mata-mata, porque vem vencendo duas Libertadores uma atrás da outra, e o São Paulo tentando se reencontrar aí com grandes títulos. Pode ser sim um grande clássico, dois jogos aí forte, já que o Palmeiras joga a segunda em casa. Bahia Atlético Paranaense é um jogo que não tem tanta pressão, a não ser os valores de dinheiro, né? A premiação que vai valer para eles. O Bahia está na Série B, Atlético Paranaense com o Filipão é grande favorito, é um forte candidato. Atlético Paranaense também, que vem vencendo sempre competições de mata-mata. Para mim é o favorito, Atlético Paranaense. Nesse aqui eu posso cravar com toda certeza absoluta que Atlético Paranaense passa pelo Bahia. Atlético Goianiense e Goiás, outro clássico, né, do estado. Um pouco difícil de falar, o Atlético Goianiense vem muito bem, o Goiás está sofrendo um pouquinho. Clássico de lá eu não consigo mensurar quem seria o favorito. Se fosse fazer uma aposta hoje, eu apostaria em Atlético Goianiense, certamente o Atlético Goianiense, por conta do trabalho que ele vem fazendo já, se estruturando há um bom tempo. Está na hora deles dar um salto um pouquinho maior. Outro que a gente pode falar é Fortaleza e Ceará, clássico, né, Nordeste, clássico do Ceará. Difícil a gente falar a respeito, né, quem seria um favorito, mas eu apostaria fortemente no Ceará dessa vez, apesar de que Fortaleza vem agora vencer o Flamengo, pode ganhar um gás aí, ganhar uma energia um pouco maior para poder continuar nas competições e acabar disputando aí subir na tabela do Campeonato Brasileiro, né, já que estão na Libertadores, confrontos diretos, fortes, né, oitavas de final, então já vem nessa linha, nessa pegada do mata-mata, e aí eu apostaria no Ceará. Por o Fortaleza, mesmo assim, que vem crescendo, pode ser que mude, né, o Fortaleza joga a segunda em casa. Fortaleza não, o Ceará joga a segunda em casa. Fluminense e Cruzeiro. Cruzeiro, que vem numa pegadinha boa na segunda divisão, está sendo líder, né, com um time muito forte, pegador, tem uma dificuldade de fazer gols, mas o Fluminense é a primeira divisão, um time muito mais qualificado, tem grandes jogadores acostumados nesse tipo de competição. Talvez pelos jogadores experientes, eles consigam passar pelo Cruzeiro. Talvez. Mas o Cruzeiro tem a força da sua torcida. Ele está muito bem com a sua torcida nesse quesito, né? Ele se fechou, a torcida comprou a ideia do Cruzeiro ser um dos grandes mesmo, e voltar ao cenário nacional o quanto antes aí nessa ideia. América Mineiro e Botafogo vai se reforçar, né? Talvez para as quartas de final caso passe, mas vem numa pegada boa também, o time vem uma constante, não está oscilando, mas ele, para mim, é o favorito em cima do América Mineiro. O América Mineiro sofre para jogar, sofre para conseguir disputar uma bola, disputar um jogo com qualidade, e o Botafogo não. O Botafogo está um pouco melhor nessa parte, dessa ideia aí. Atlético Mineiro e Flamengo é outro que ano passado fizeram um baita de um jogo para tentar descobrir quem seria o melhor, quem era o time, a equipe sensação do Brasil.
E hoje eu apostaria no Atlético Mineiro. Atlético Mineiro e Flamengo, eu apostaria todas as minhas fichas no Atlético Mineiro por conta de tudo que acontece com eles. Mesmo que eles não estão tendo um grande futebol, como eles apresentaram o ano passado, o Flamengo esse ano não está apresentando. Por incrível que pareça, o Flamengo, depois de 2019, teve um bom 2020 ainda, né? Teve naquela ideia. 2021 não ganhou nada. Começa 2022 já também patinando com um novo treinador, mas não consegue se acertar. E a gente não sabe exatamente o que acontece lá dentro. Tem grandes jogadores, mas as coisas não fluem muito bem para eles. O Atlético Mineiro trocou de treinador, um treinador que gosta de um jogo mais físico, um jogo mais pegado, mas eles vêm vencendo os jogos deles. Então, eles não são líder do Campeonato Brasileiro, mas é sim o grande favorito. Eu coloco aqui, na minha análise, eu venho falando aqui no canal várias vezes, que os times do Campeonato Brasileiro no Brasil hoje, eles são Atlético Mineiro e Palmeiras, são os dois aqui, não dá para dizer quem é o melhor. Eu entro com o Flamengo na segunda linha e depois eu coloco o Corinthians. E no Campeonato Brasileiro a gente vê o Corinthians líder da competição, então fica um pouco meio difícil a gente acreditar e falar que eu estou apostando dessa forma e tal, e daqui a pouco o Flamengo não chega, o Atlético Mineiro cai, o Palmeiras talvez consiga disputar uma Libertadores e seja campeão apenas da Libertadores, mas eu vejo nessa forma aqui os clubes montados. Atlético Mineiro, Palmeiras, os dois na mesma linha, os dois pegadinho ali igual, Flamengo embaixo e Corinthians muito abaixo, assim. Então os três em cima e o Corinthians, assim, seria... Se a gente fizesse, estabelece assim, colocações, vamos falar, Atlético Mineiro e Palmeiras em primeiro, Flamengo em segundo, o Corinthians, que seria o terceiro colocado, para mim estaria em quinto. Né? Tem um vão assim, muito grande de diferença de futebol, de estrutura tática, de forma de jogar, do contexto em si, dos jogadores entenderem como que é para jogar. O Corinthians ainda oscila dentro do próprio jogo, ele oscila. Já é diferente de um Palmeiras, um Atlético Mineiro que oscila porque ele quer. O Atlético Mineiro ele joga assim, ele vai lá e faz 15 minutos em alta intensidade, ele recua, respira, controla o jogo, depois ele volta mais 10 minutos de alta intensidade, volta, respira, a gente já percebe, os treinadores já sabem disso. O Palmeiras já é o contrário, o Palmeiras já mantém uma toada o tempo inteiro. E aí, chega no segundo tempo, o treinador vai lá e dá o sprint final e faz os jogadores dar um salto de nível ali, pula a forma de jogar, a intensidade deles, mais uns 10 minutos, 15 da competição, do jogo, no caso. Então passa por aí. E o Flamengo vem oscilando, porque o Flamengo não consegue fazer um bom jogo. Quando faz gol, faz porque tem qualidade dos jogadores. Eles ainda conseguem criar algo porque eles já têm um entrosamento de muitos anos, mas a gente vê que a comissão técnica não está conseguindo fazer o time exercer ali o bom futebol. É por aí. A Copa do Brasil vai ser sensacional, grandes confrontos e, como eu falei aqui, favoritos mesmo, são de todos os jogos, eu cravei só 3. Fora isso, mais nada, tudo muito equilibrado, vai ser muito bom assistir. Fica comigo, daqui a pouco eu volto.